Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje quero falar com você, minha irmã, meu irmão, que está aí, enfrentando uma batalha e que muitas vezes não entende, mesmo sendo serva do Senhor. Parece que as coisas sempre estão tão difíceis, na verdade, e muitas vezes, mediante essa situação, nós vamos desanimando. Perdemos a nossa fé, perdemos a nossa esperança e ficamos prostrados. Outras vezes, aprendemos que o Senhor vai mudar nossa história, que vai fazer assim como um passe de mágica, e ficamos de braços cruzados, esperando as bênçãos do Senhor caírem do céu. Eu sou dessa época, onde as pessoas diziam que nós tínhamos que estar na igreja todo dia, cumprir tudo ali, aquele ritual que eles nos colocavam, e ficar de braços cruzados esperando, porque Deus ia mudar nossa história. Nos ensinavam que Deus ia usar alguém para nos dar uma casa, para nos dar um carro. Tinha algum testemunho que às vezes acontecia, mas isso era uma coisa específica, Então nós precisamos entender que Deus tem várias maneiras de trabalhar. Às vezes acontece isso, eu já ouvi testemunho sim, que Deus usou uma situação e deu uma casa para uma irmã, deu um carro para um irmão. Deus faz, Ele faz da maneira que Ele quer. Só que isso não é uma regra básica para todos os cristãos. O que nós aprendemos na palavra é que nós temos que nos mover, nós temos que se mexer, nós temos que nos posicionar, nós temos que mudar a nossa história, fazendo a nossa parte. O impossível Deus fará, mas o possível somos nós que fazemos. Então muitas vezes ficamos de braços cruzados esperando Deus fazer a nossa parte dele, e Ele não faz. Então por isso que tem muitos cristãos frustrados, por isso que tem muitos cristãos esperando a bênção chegar e a bênção não chega. Porque está assim, eu tenho uma promessa, Deus falou. Alguns se pegam até numa palavra que diz assim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra diz, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas precisamos entender que Deus nos faz uma promessa e nós temos que caminhar. Nós vemos ali o povo de Israel, Deus fez uma promessa para todos eles, que eles entrariam na terra prometida. Uma terra que manava leite e mel, uma bênção. Mas o que aconteceu? Eles ficaram ali, rodando durante 40 anos. O projeto de Deus para aquele povo era apenas 40 dias no deserto, entende? E por que ficaram 40 anos? Por causa da desobediência? Por causa da dureza do coração? Porque não se colocava na posição correta. Ia por caminhos tortuosos. Então nós muitas vezes fazemos o quê? Protelemos nossas bênçãos. Muitas vezes nós fazemos o quê? Fazemos com que nossas bênçãos fiquem atrasadas e outras vezes não vamos receber as promessas do Pai por nossa culpa. Por exemplo, Moisés não entrou na terra prometida. E essa promessa era para Moisés. Moisés era o líder maior ali diante daquele povo e não entrou na terra prometida. Por que desobedeceu? Porque chegou um momento lá que Deus falou para ele simplesmente, tocar ali naquela rocha onde ia sair a água. Ele simplesmente desobedeceu e feriu a rocha. E aquilo aborreceu o coração de Deus. E Deus falou para ele, você não vai entrar na terra. Detalhe, milhares de pessoas caminhavam em direção à terra prometida. E somente Josué e Caleb e algumas pessoas entraram na terra prometida. Outro detalhe, quando eles chegaram diante daquela terra, Moisés pediu que 12 espias entrassem ali para entender como que era o movimento naquele lugar, para se preparar. E quando eles chegaram ali, eles viram gigante, viram uma dificuldade muito grande, viram sim que a terra era aquilo que Deus falou, manava leite e mel, tanto que 2 outros pegaram uma parreira de uvas e trouxeram ali como prova da prosperidade que havia naquele lugar. E ali, os outros 10 espias vieram chorando, desanimados, falando, é muito difícil, vai ser uma batalha muito grande, tem muitos gigantes, E o povo começou a chorar junto com aqueles 10. E Josué e Caleb, Caleb falou, calma aí, gente. Nós temos um Deus grande conosco, nós vamos vencer. Nós vamos entrar lá e vamos guerrear e vamos tomar posse daquilo que é nosso. E aí, o que aconteceu? Muitos deles não entraram. Somente Josué e Caleb e alguns. Isso quer dizer o que para nós? Que a promessa é para nós, que Deus nos faz a promessa, mas não é todos que usufruem da bênção. Porque Deus falou e Ele mentiu? Não. Deus nos garante a promessa, nos dá a vitória, nós temos promessa garantida aqui na palavra, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas necessário é que nós tomamos posse. Mediante a dificuldade, nós tenhamos
O discernimento de espírito, nós devemos estar com o nosso ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo que vai nos direcionar. Então eu quero deixar para vocês aqui mais uma palavra sobre Jacó. Jacó também enfrentou dificuldades. Você vai ler a palavra aqui, você vai ver vários desses homens e mulheres que Deus deu promessa, que Deus mudou, que Deus restaurou a vida, que Deus prosperou, Deus enriqueceu, mas tiveram que lutar. As coisas não caem do céu. Eu sei que muitas vezes nós vemos palavra aí, que Deus vai mudar a sua vida, daqui 15 dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e aí você cruza o braço e fica aguardando. Gente, é luta, tá? Não são todos que vencem, não. A palavra aqui, quando eu trago para você, é uma palavra clara, é o que está na mensagem do Senhor, eu não vou ficar aqui enganando vocês, tá? Porque eu poderia fazer isso, eu poderia começar a trazer aqui profecias, palavras maravilhosas, que é o que nós gostamos de ouvir, eu também gosto de ouvir promessas, palavras, né? Mas nós precisamos entender que é uma guerra espiritual. Nós temos dificuldade na nossa vida espiritual, financeira, na vida sentimental. Temos que estar lutando, temos que estar orando, jejuando, se posicionando, se movimentando, né? E a bênção chegará nas nossas mãos. Então vamos ver aqui, Jacó. Olha o que acontece com Jacó. Resumindo, Jacó conversa com seu sogro e começa ali a expor a situação e pedindo para ele um salário. Já tinha trabalhado ali 7 anos por uma esposa, mais 7 anos por outra esposa, e a partir daquele momento ele queria receber um salário, né? Então, o salário na época era os animais, tá bom? E o que acontece? Ele está ali conversando com Labão, e Labão diz assim, no 31, então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizer isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Então, observa só. Labão pergunta para ele, o que você quer que eu dou para você? Ele falou, não, eu quero o meu salário. Eu vou trabalhar e quero receber o que é meu por direito. E ali, eles estão fazendo ali um contrato. Naquela época, o contrato era verbal mesmo, tá? Não é como hoje, que nós fazemos o contrato escrito e o homem ainda quebra, né? Naquela época, o homem tinha a palavra. Quando eles falavam, aquilo se cumpria. Então, foi acertado ali com Labão, que esses animais, né, seriam para ele como salário. Então, cada vez que os animais davam ali os seus filhotinhos, esse que saiu listrado e malhado passaria a ser de Jacó. Observa só no versículo 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e o passou às mãos dos seus filhos. Olha o que ele faz aqui. Está simplesmente enganando Jacó, né? Então ele tirou todos esses animais e como no natural nasceria esses animais que seriam o salário de Jacó. Na mente dele ele estava dando uma rasteira em Jacó. Ele esqueceu que Jacó tinha um Deus grande que estava olhando por ele. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Nós estamos aí no projeto, estamos fazendo alguma coisa e vem alguém usado pelo nosso inimigo para nos ultrapassar, para nos passar uma rasteira, para nos enganar. Mas aquele que serve ao Senhor, Deus revela, Deus mostra, né, o que está acontecendo. E não foi diferente com Jacó. Observa só qual foi a reação de Jacó. Jacó poderia ali brigar com o seu sogro, falar dessa forma não é correto, né? Como que esses filhotes vão nascer se você tirou os animais que seriam o que faria a multiplicação, né, desses animais? Então isso não é correto e tal. Não, não fez nada disso. Ele olhou aquela situação, Deus mostrou para ele o que estava acontecendo e ele se posiciona, ele tem uma estratégia. Com certeza foi Deus que guiou, né, Jacó dando essa estratégia. Está aqui no versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de alama, de aveleira e de plátano. E lhe removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer brancuras nas varas, as quais assim encoxada, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descer-deitar-se e conceberam quando vinham a beber. Concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Olha que coisa maravilhosa. Olha o milagre de Deus acontecendo a favor de Jacó. Jacó pegou ali várias vezes, fez listas, colocou num lugar ali onde eles bebiam água e ali o milagre aconteceu. Começou a nascer esses rebanhos que Labão achava que não ia nascer, que estava impedindo ele de uma forma natural, na verdade, e o milagre acontece.
E o que acontece no versículo 41? E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho dos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos, camelos e jumentos. Ou seja, nada impediu que Jacó fosse próspero. Nada impediu que Jacó enriquecesse. Ainda que o sogro dele, Labão, arquitetou um plano para fazer com que Jacó perdesse. Então a palavra para você é essa: confie em Deus, Ele é contigo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando e Ele já veio ao seu encontro. Necessário é que você esteja com o seu ouvido atento para ouvir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Entenda, ninguém vai passar a perna em você se Deus é contigo. Deus, Ele abre as portas, Deus, Ele mostra o que está acontecendo, Deus dá a estratégia e a vitória vem em nome de Jesus. Apenas confie, se posicione e continue a caminhada. Amém? É isso, que essa mensagem chegue ao seu coração e produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.